Boa noite. Vamos chegando aqui. Vamos esperar a Laura. Quem mais vem chegando? Boa noite, Kátia. Oi, Ana Jara. Vamos ver quem vem. Maiara. Olha, entrou um filtro aqui. A Laura chegou. Oi, Laura. Deixa eu te chamar aqui. Cadê? Como é que chama? Laura. Boa noite. Oi, oi, Laura. Ah, agora sim. Oi, boa Tudo bem? noite. Estava tentando Tudo? me organizar para. Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Todo mundo tá ouvindo bem? Manda um oizinho. Deu um auê aqui, como sempre, com os modem, as coisas da internet, aí agora tudo certinho pra gente começar a nossa live. A gente vai começar, daqui a pouco a gente vai se apresentar, mas hoje, né, que é para marcar, então, o início, né, inaugurar essas lives de setembro, em colocar em evidência, enfim, um mês para a gente pensar a valorização da vida, também um mês que é um mês também verde, né, da cor verde, tanto pela doação de órgãos, mas também pela inclusão, então é um setembro de muitas frentes, assim, é um mês para a gente pensar realmente para as muitas formas de existir, para a diversidade também, né? E para as manifestações das nossas necessidades, assim, né? Então é um mês inteiro que a gente vai falar hoje, então, sobre o que vem sendo trabalhado contigo, né, Laura, em julho e agosto, dentro dos encontros, a proposta que tu nos trouxe, dos encontros com as famílias. Semana que vem a gente vai ter a presença de duas mães, né, aqui para nos trazer também a perspectiva dessas lutas, né, pela garantia dos direitos. Então elas vão falar para compartilhar com a gente como é que foi em Porto Alegre, né, a conquista dos tratamentos, como é que foi essa peregrinação e também em Viamão. Então a gente vai fazer um panorama ali Porto Alegre e Viamão. Acho que vai ser uma conversa bem legal assim para a gente ter também. E na terceira semana, então, a gente vai falar sobre sexo, sexualidade também, né? Atípica e dentro do espectro, como é que é. Porque sim, né? Pessoas precisam sentir, né, prazer, precisam se sentir bem, e os pequenos vão crescer e eles merecem, né, um dos direitos humanos também, ter acesso ao seu corpo, ao direito aos seus corpos, assim, né? A gente vai falar disso lá no dia 15 e depois lá no dia 22 a gente vai falar com a Manu da equipe terapêutica também, né? Para quem é, né? Por que que a gente faz terapia? Para quem é a terapia? Terapia para quê, né? Afinal de contas, assim. E aí a gente pretende conversar também sobre alguns aspectos de terapeuta faz terapia, como é que é isso, né? Como é que é quando a gente lida com conteúdos tão importantes, né? Tão únicos também, como é que a gente organiza essa disponibilidade interna, assim, né? Então, aqui dando esse tempo pro pessoal ir chegando, quem já quiser, quem souber compartilhar aqui a live, compartilha, chama, né? Quem quiser pra gente ter uma conversa bem legal hoje. Se vocês quiserem, acho que talvez eu faça aquilo de tirar os comentários, mas aí vocês enviem perguntas aqui no balãozinho. Tem uma pergunta, esse balãozinho que tem uma interrogação, né? E aí vocês enviem por ali, para os comentários não ficar subindo aqui. Para mim, tá aparecendo no rosto da Laura e vai cobrir esse lindo rosto, que é bom a gente fazer esse contato olho a olho, tá bom? Aí, mas façam, por favor, né? Enviem os comentários. Vai ser bem interessante para a gente fazer um diálogo. Então, Laura, queres começar te apresentando? Bom, então vou me apresentar então. O Uhum. meu nome é Laura,
né? Sou colaboradora do projeto desde 2020, nosso início ali, né? A nossa caminhada, assim, e a cada ano eu venho me descobrindo de várias formas, assim como o projeto, né? Um projeto vivo do qual a cada ano a gente vai se reinventando. Acho que isso também fala um pouco desse funcionamento das famílias também, né? E o quanto também a gente vai vendo esse percurso assim com os grupos, com as famílias, com os sujeitos, essas mudanças do tempo, esse amadurecimento, né? E muito Uhum. interessante iniciativa do projeto, assim, de poder falar temas tão importantes, tão sensíveis, assim, né? Podendo ter um olhar para cada situação. Hoje a gente está falando sobre o esgotamento materno, sobre o autocuidado, e aí ao longo do mês a gente vai falar sobre tantas outras coisas que são importantes e que fazem parte Uhum. aí do dia a dia das famílias atípicas que a gente vê dentro do projeto, né? Então, estou muito honrada pelo convite. É sempre muito bom estar trocando, assim, né? E podendo pensar, né? A nossa prática, né? Como profissional, podendo pensar como que a gente chega na casa das pessoas através do online, né? Que o projeto, ele é 100% online, os grupos também que ocorrem, já vou Uhum. fazer propaganda aqui também, né? Todas as sextas-feiras, às 19h30, então sempre vai ter um coordenador diferente para estar aí auxiliando, né, nessa troca e nessa conversa semanal. Eu tive a oportunidade, então, de estar no mês de julho e de agosto com as famílias, do qual eu amo, e fico muito feliz, assim, muito nervosa a cada encontro, né? Sempre deixo isso muito claro, mas também muito feliz por essa troca, assim, né? Porque até foi algo que eu falei no último encontro. Hoje a gente tem muito acesso à informação, né? Digo Uhum. aqui informação também nem salvo, né, a qualidade dessa informação, mas a Uhum. gente tem muito acesso. Então, se colocar esgotamento materno na internet, a gente encontra inúmeros textos, informações, dados, mas acho que o que se torna rico é esse espaço que o Coletê oferece, né? De mães reais, Uhum. mães com as suas adversidades ali, um espaço de escuta, né? E que faz com que seja muito rico cada encontro, tanto para mim, que tive essa oportunidade, quanto para as famílias que vão chegando, né? Então, agradeço novamente e se faltou mais alguma coisinha ao longo eu vou falando. Tá bom. Então, para quem, né, não me conhece ou não me viu por aí em algum lugar do Coletê, eu sou a Daia. Eu sou mãe, né, antes de tudo, né, mãe do João, depois, agora, mãe do Maian também, né, depois ao longo do percurso da primeira maternidade teve o Maian, e fui, né, me formando, enfim, me constituindo psicóloga, junto com esta constituição de maternidade. Eu digo que a formação nunca acaba, apesar de chegar um ponto lá da graduação, enfim, né, da certificação, mas ela não acaba, né, assim, nunca, não deve, pelo menos, acabar, né, até porque se a gente pensar em todas as teorias, em todos, né, os conhecimentos que chegam até a gente, e cada vez que a gente está diante de uma pessoa, a gente precisa estudar tudo de novo, ela não deve acabar mesmo. Essa é a função, né, de estar em formação, assim, né. Então, o projeto Coleteia começou, né, com uma ideiazinha, assim, que surgiu, e foi contigo, né, Laura? Foi em ti que essa ideiazinha chegou, e tu literalmente colocou no papel, estruturou ali objetivos e tal, métricas, e essa ideia dos encontros com as famílias sempre foi a coluna, assim, né, a base de toda a estrutura do Coleteia, né, assim, porque precisa ser um encontro, a gente sempre pensou assim, que fossem encontros espontâneos, que as pessoas viessem quando elas quisessem, por isso que a necessidade também de ser online, já que o projeto começa no meio da pandemia, e bom, a gente estava aprendendo, né, aquilo eu não sabia mandar áudio no WhatsApp, né, e a gente foi aprendendo, né, no meio da pandemia a fazer, né,
E aí a gente pensou que tinha que ter esse espaço que seria, né, uma sala de espera, digamos, mas aquela sala de espera que ela é isenta de julgamento, ela tem uma escuta qualificada, também respeitosa, é muito sigilo também, o que a gente troca ali é muito profundo, né, assim. Agora, esses 2 meses que a gente teve, né, ao teu lado, guiado por ti, Laura, de poder falar de autocuidado, a gente falou de coisas muito dolorosas, né, com relação a esse autocuidado, desde bom não ter tempo para fazer uma cutícula, ou não sei qual foi a última vez que eu fui fazer um exame de mama, autoexame, até no banho, né, assim. Então, porque, né, o banho é rápido, o banho é feito em 2 minutos, ou não teve, né, a qualidade do sono que eu poderia ter, ou, né, a gente falou de várias questões ali ao longo do mês de julho, e também, agora, ao longo do mês de agosto, poder falar dessa maternidade que também exaure, que também cansa, que também acaba levando a gente a um limite da razão, né? E a gente acho que precisa falar disso cada vez mais, assim, né? Tira a santificação dessa mãe, tira o guerreiro, tira essa mãe especial, que só ela aguentaria, assim, para trazer mulheres mães, mais humanas, né, que tentam, enfim, fazer várias frentes, assim, né, a gente tenta, né, fazer de tudo um pouco, porque às vezes é o que a gente pode, né, naquele momento, bom, por uma questão de rede de apoio curta ou inexistente mesmo, assim, né, mas a necessidade da gente poder pensar que a gente precisa de ajuda, né, e como que pra gente, assim, depois de tanto tempo ter negado, né, essa ajuda, porque a gente vai sinalizando para cá e para lá e as pessoas de alguma forma não foram acessando, e isso vai nos colocando nesse lugar de quem não pede também, né? Assim, então a gente falou também disso, foram encontros bem importantes para a gente poder olhar para isso, assim, né? E olhar para onde que está a nossa rede, assim, que no fim a gente chega aqui também no Coletei e se identifica, né? Então a gente vê que é nós com a gente pode sim lançar alguma coisa ali, né, várias coisas ali no WhatsApp, a gente também tem oferta, né, assim, de acolhimento, de escuta, que é gratuito, que, né, que se oferece ali 2, 3 horários por semana, olha quem precisa, tem tal e tal horário, né, e as mães vão ali, a gente fala mães porque prioritariamente são mães, né, mas tem várias pessoas, enfim, da família, que estão ali disponíveis, né, esses horários para as pessoas irem e poderem, olha, falar do que está no momento, mas que não queria abrir para o grande grupo, né? Assim, não quer se expor. E aí pode fazer esse acolhimento individual, assim, também, né? Claro que também tem quem quer adentrar num processo terapêutico aí com a equipe terapêutica, mas, né, falando assim, num geral, do que o grupo estar nesses encontros, né, com as famílias oferece, assim, que é gratuito, que é online, que é respeitoso, sigiloso e que faz uma escuta qualificada e não julgadora, né? Então a gente é livre ali no grupo para falar de coisas que são doídas, mas também se identificar com as dores alheias e também rir junto e também se divertir, também pensar em outras estratégias, ter ideias, né, do que pode ser feito de forma diferente, assim. Então, queria te ouvir, Laura, assim, como é que foi para ti lá, iniciando pelo mês de julho, o mês do autocuidado, por que que tu quis trazer esse tema, como é que foi para ti expor ele também, né? Fiquei pensando mil coisas enquanto tu estava falando e acho que muito interessante assim que o quanto a nossa fala dentro do projeto como colaboradoras ela está alinhada, né? E o quanto a psicologia dentro do projeto vai no sentido de promover saúde, né? Uhum, Porque essas famílias também já vêm de um percurso muito doloroso, né? E uhum, mais um lugar que elas tenham que se sentir mobilizadas por algo não é a nossa intenção, né? A nossa reflexão é para poder também trazer saúde, potencializar aí o que essa família tem de bom, de saúde. E além disso, e já respondendo a tua pergunta, Daya, quando eu tive o interesse de falar sobre autocuidado, o meu desejo era partir da possibilidade
de poder falar com essas mulheres para além desse papel de mãe, né? Porque, sobretudo, as mães atípicas, é muito colado a questão da maternidade e do filho, né? Muitas Uhum. vezes, essas mulheres são referidas somente pelo nome da criança, né? Então, Uhum. A mãe do fulano, da Beltrana. então, quanto esse indivíduo, essa subjetividade vai ficando esquecida, né? E o quanto isso Uhum. é um fator de adoecimento também, né? Quando a gente vai ficando invisível, digamos assim, a ponto de não ter mais espaço, tempo, olhar, né? Sensibilidade, cuidado para olhar para questões também de si, né? As demandas que a gente percebe no projeto são inúmeras e relatos Uhum. muito, muito legítimos, né? Mas Uhum. a gente poder ofertar, então, encontros que possam falar dessa mulher, né? Antes do diagnóstico, antes desse filho, ou também com esse diagnóstico, esse filho, né? Mas a gente Uhum. poder além das possibilidades que essa mulher pode ser, né? Então, dentro dos encontros vão surgindo muitas coisas e é muito interessante isso, o quanto a palavra circula, do qual uma vai falar sobre o seu olhar em um aspecto, outra vai falar sobre outro, e às vezes é uma pergunta muito ampla, né? E por isso que vai circulando tanto no grupo, assim, que cada uma vai falar sobre o seu olhar e não tem um padrão, né? E é essa Uhum. nossa é circular essa palavra, é poder também desmistificar muita coisa que vem com a gente também, né? Ao longo da nossa criação, da nossa vivência. E a questão do autocuidado era realmente para a gente poder olhar para os vários aspectos que é o autocuidado, né? E a Uhum. importância que ele tem para nós, né? Hoje eu trago aqui a questão do gênero feminino, mas também poder entender, num geral, como esse corpo é integrado, né? Integral, assim. Uhum. Então, a importância, nós tivemos, então, o encontro durante o mês de julho, que a cada semana a gente falou de um aspecto do autocuidado, né? Então, durante essas 4 semanas a gente falou da questão cognitiva, né? Da importância da Uhum. gente aprender algo, a gente dar sequência para sonhos também que estavam deixados um pouquinho de lado. É muito desafiador, é cansativo, talvez seja mais uma coisa aí que eu estou trazendo dentro do dia a dia dessa mulher, mas a gente poder pensar o que faz sentido, o que se adequa, né? Acho que os encontros Uhum. são muito também, né? Para a gente poder lançar aí uma palavra e a gente poder pensar em relação a isso, o que faz sentido na minha vida, o que não faz, o que pode esperar, o que não pode, né? Então é muito interessante quando a gente vê falas assim que nos surpreendem, mas que é interessante ver o quanto o grupo também tem um vínculo, um carinho, um cuidado de poder acolher Uhum. o que atrás, tá entendendo? E aí isso é muito interessante, assim. Então, voltando ali à questão do que a gente viu sobre a questão cognitiva, a gente viu sobre a questão emocional, da gente poder perceber o que ocorre com a gente, para então aí acolher e poder nomear também para o outro, né? O que a Uhum. gente está. Isso talvez seja uma das coisas mais desafiadoras aí, né? Da gente poder, Uhum. acho que eu não tô legal. E não somente o não tô legal, mas poder nomear para o outro e dizer assim, ó, tem como tu me ajudar? Como é que eu consigo ajuda então? Uhum. Né? Então, poder ir cuidando disso. E outro tópico que a gente viu também foi a questão social, que é a rede de apoio, né? A importância da Uhum. gente ter uma rede de apoio, da gente ter uma rede de apoio, né? Claro que muitas famílias, barra mulheres também, né? Mas o grupo é aberto para Uhum. qualquer integrante da família. Mas hoje, majoritariamente, a gente tem mulheres, então a fala é mais para esse lado, né? Mas a gente sabe de desabafos muito profundos, assim, de que quando descobriu o diagnóstico, Uhum. no entorno foi se afastando, a vida social também foi limitando, se extinguindo também, né? E o quanto isso é Uhum. importante
e não somente importante para a gente poder rever, poder trocar, poder informar também essas pessoas, né, que vão se Uhum. afastando, conhecimento também, né, mas também para a sociedade, sabe? Essas Sim. pessoas poderem, não somente as famílias, mas como os sujeitos também estarem na rua, sabe? Da gente poder ver essas pessoas, da gente, dessas pessoas neurotípicas poderem ver a diversidade, né? Quanto mais gente Uhum. estiver na rua acessando a, as políticas públicas aí, né? Os parques, shoppings e lugares, isso vai afetar a sociedade como um todo, né? E de forma Uhum. muito real, assim, muito mais do que a nossa fala hoje, né? Mas é essas famílias poderem se empoderar a ponto de estarem na rua e dizer, não, eu tenho direito disso, da questão Uhum. dessa vivência, né? Então a gente olhou essas questões também, a gente olhou para a questão física, né? O quanto também esse corpo precisa de sustentação, de cuidado, para também conseguir dar conta desse dia a dia que é muito exaustivo, né? Então a gente falou sobre a Uhum. questão exercício físico, a gente falou questão de meditação, a gente falou a questão sobre daqui a pouco uma caminhada, o que é possível, né? Então a Uhum. gente foi encontrando possibilidades, né? Pensando a respeito, talvez esse também seja o único momento que essa mulher para pensar Uhum. a respeito de si, né? Então muito interessante assim e o quanto nós como profissionais a gente cuida, pensa, elabora, né, e se coloca à disposição desse encontro para poder cuidar também dessa mulher que chega, né? Porque talvez Uhum. esse seja o único momento que alguém olha para essa mãe, né? Para essa Uhum. mulher, sem estar colado, né, nessa criança. Uhum. Sim, foram encontros bem importantes, assim, e eu confesso que a gente não tem, né? No Coleteia também a gente se coloca ali dentro, né? Até porque ele nasce, né, com essa ideia de que, bom, tô ali eu, mas que sou uma mãe, né? Mas vocês também, cada uma, né? Tu, a Carla, a Bruna, enfim, cada uma das que estão ali, né, enquanto colaboradoras da Thaís, tem uma afetação de alguma forma, né, com o tema família, o tema criança, infância, né, tanto é que amanhã vai ter, no encontro de amanhã até, vai ser a Thaís que vai mediar e ela vai trazer isso, né, a infância que habita o autismo, né, então, assim, porque a gente olha primeiro, isso é do autismo, isso é do espectro, isso é da caracterização, tá, mas tem uma criança ali, né, que pulsa e que também vai ser desafiador, enfim, né? Mas aí, já dando spoiler do que vai ser o encontro amanhã, no grupo das famílias. E a gente falou muito disso, assim, da mulher que habita esta mãe, né? Tu trouxe muito isso, tu nos alfinetou bastante que mulher é essa que habita essa mãe, né? E que qual é o desejo dessa mulher, né? Assim, quais são os limites dessa mulher também, né? Assim, eu lembro de um dos encontros o quesito grito, né? E quando é que a gente grita, né? Quando é que a gente não aguenta mais e acaba extrapolando, né, para via da fala, assim, da a voz expressa, enfim, todas as angústias, assim, quando a gente está muito tempo reprimindo isso, de alguma forma, engolindo, represando, né, emoções, todos esses desejos, e aí passa pela questão, né, que tu trouxe dos aspectos de investimento, de, eu queria trabalhar em tal coisa e eu não tô conseguindo, porque não tem ninguém que cuide, que eu me sinta segura, né, que a pessoa vai cuidar de uma forma que seja também não aniquiladora, né, não assim, engessar, né, enfim, que minimamente essa criança consiga frequentar a escola, que a escola, né, abrace e que diga, não, vem aqui, que aqui efetivamente a gente vai entender das diferenças, não vai ser fácil, mas a gente vai junto, enfim. Uh, e são todas essas coisas que podem parecer, enfim, até assim, corriqueiras para quem não vive a maternidade atípica, mas pra gente, né, minimamente poder tomar um banho de mais de 3 minutos, poder sentar e fazer uma refeição, né?
Assim também, não comer caminhando pela casa, ou poder minimamente mastigar antes de engolir, enfim. Poder sentar e ler um livro, ou ver uma novela, ou fazer um tricô, um crochê, enfim, com tranquilidade, né, assim. Então, poder contar com que outra pessoa cozinhe, ou outra pessoa lave, né, outra pessoa arrume. São todas coisas que vão dando paz, assim, né? E aí, quando a gente, por algum motivo, enfim, não se sente em paz, porque a gente tá gritando, porque, enfim, a gente tá angustiado, ou a gente tá já com, né, em vias de um adoecimento que daí no físico, né? Palpitações, pressão alta, ansiedades, enfim. Oi, a Laura saiu. Hoje eu vou puxar ela de volta. Laura, Oi, voltamos. oi. Tudo bem. Foi um bom corte, porque eu tava me esticando já. Mas, enfim, tudo isso que a gente faz e a gente não analisa, ou a gente não reflete, na verdade, né? Sobre se fazer que a gente vai só acordando, sei lá, às 6 da manhã e vai dormindo à meia-noite, 1 hora, e no outro dia, às 6 da manhã, tá de novo. E a gente não vai pensando sobre esses dias, sobre esta vida, ou essa sobrevivência, né, assim. E aí tu nos pediu pra ir lá na sexta-feira de noite, no fim da semana, né? Da semana acabando ali. E vamos pensar sobre isso, né? Assim, vamos ouvir isso que a gente está precisando, assim, ouvir. E não era assim de ouvir, no caso, tu, né? Assim, nos falar como, mas tu nos fazia mais perguntas, assim, né? E a gente poder ouvir o que a gente estava pensando, né, sobre aquilo, assim. E o mais legal do grupo é que bom, o grupo é sempre aberto, as pessoas vão, às vezes, primeira vez, às vezes é, né, milésima vez, enfim, tá desde o ano passado, retrasado, rolando o grupo. Às vezes fala só pelo chat, às vezes abre a câmera, às vezes não abre, às vezes abre o microfone para falar, às vezes não abre. Então, às vezes tá falando caminhando, ou tá falando enquanto, né, a gente já teve gente ali que tava lavando a louça, enfim. Então, ele é muito aberto para isso, assim, muito acolhedor, né, assim, nesse sentido também de ele estar ali e no meio da vida acontecendo e a gente ter um retrato fiel do que é, né, aquele viver daquela pessoa, assim, ela poder espontaneamente falar, assim. Então foi bem importante, né? Todos os apontamentos, assim, são coisas que realmente a gente, enquanto mãe, bom, tem uma prioridade quando vem surgindo, né? A gente vai escutando os sinais, como dizia o Zé Ramalho lá, né? Enfim, o espectro, isso aqui, acho que esse comportamento, ou uma prof nos fala, ou né, alguém, uma outra, uma tia, uma irmã vai nos falando, e a gente vai focando naquilo. E ao mesmo tempo que a gente direciona o olhar para aquela criança, enfim, para aquele até adolescente, agora a gente tem, né, alguns já mais descobertos mais tardiamente, a gente vai perdendo o foco do todo o conjunto da família e também de toda a nossa participação na família, assim, né? E é isso que às vezes acontece, bom, até com os próprios clínicas multidisciplinares de atendimento, enfim, focam todo, né, investimento, assim, na criança, enfim, que realmente às vezes precisa, né, em desenvolvimento de várias habilidades. Mas aquela mãe fica lá na sala de espera, ou o pai fica lá na sala de espera, ou fica lá na rua até, às vezes, né, simbólico, isso lá dentro do carro, ou lá no banco, lá da frente, não, nem entra, né, nem na recepção fica, assim. E aí a gente propõe estar na casa junto com as pessoas, porque o online nos possibilita isso, assim, que é foi muito bom, né, ao longo de julho, que foi uma baita introdução do que viria em agosto. E aí, para tu nos falar do que veio em agosto, que foi assim, ó, o fechamento com chave de ouro, assim, né? Sim, o julho a gente pôde olhar para essas questões, né, que tu trouxe maravilhosas, bem assim, e também para olhar para essa identidade, né, como ela se construiu, como ela chega hoje. Então, a gente teve aí questões sobre olhar para esse corpo, né, pensar nessas Uhum. gestações, caminhada que esse corpo teve, nesse cabelo, né, e várias outras coisas que tu trouxe aí também e que surgiram nesses encontros. E
foi muito interessante de ver o quanto também as coisas vão, de certa forma, se alinhando, né? E vão somando, assim, as falas e reverberando também, né? Em agosto a gente pôde falar sobre a questão do esgotamento materno e um termo muito novo dentro do das famílias atípicas, que é a questão do burnout, né? Que foi Uhum. muito estudado e veio em função da questão empresarial, né? Desses dos Estados Unidos, enfim, e desse lugar assim da área do trabalho, mas que hoje também tem sido muito estudado esse nível de estresse acentuado dentro das famílias, né, com as mães atípicas, né? Então, o nível de estresse dessas mulheres é muito acentuado. A gente Uhum. tem aí dados já muito sólidos, né, do quanto esse estresse equipara com pessoas que estão servindo, que estão na guerra, né, de tão Uhum. desgastante, e algo muito intenso, né? Então a gente pôde, primeiro a gente cuidou dessa Uhum. mulher, desse lugar, a gente olhou para vários aspectos aí, e aí depois, no segundo mês, a gente pôde ir um pouquinho mais a fundo já e poder ver quais são os sinais, então, né, que esse adoecimento aí, que esse esgotamento vai mostrando antes da gente chegar nesse ponto, né? Porque aí quando a gente já chega lá, as medidas elas são mais urgentes, né? São mais Uhum. pontuais, assim, né? E aí a gente pôde olhar com cuidado, assim, todo esse caminho até chegar no esgotamento materno, no burnout, né? Então a gente viu esses níveis de estresse, né, ao longo desse mês, a gente pôde juntas também observar dentro Uhum. dos relatos de cada mãe a vivência. Então daqui a pouco nós tivemos relato muito forte assim de uma mãe que falou da questão do filho ter que entrar no ônibus, ele estava cansado de um dia inteiro fora, estava sobrecarregado e a Uhum. sociedade não entendendo como é que era aquilo, né? Isso vai deixando o filho mais ansioso, que também vai deixando ela mais ansiosa e por fim vai levando toda essa energia aí, né? Ao fim da semana, Uhum. então a gente tem aí várias histórias, né? E por ser na sexta-feira, é interessante que a gente passou aí toda essa semana, né? E aí a gente pôde Uhum. fazer um balanço, assim. Então, nesse mês aí, a gente semanalmente foi meio que perguntando como é que estamos essa semana, né? Como é que foi essa Uhum. semana? Foi boa, foi ruim? E foi muito bom também de ter encontrado outras mulheres dizendo assim, bah, hoje foi bom, essa Uhum. semana foi boa, valeu a pena, teve alguma coisa que eu estava esperando há muito tempo e aconteceu. Isso também é saúde, né? A gente também traz Uhum. esse sistema pensando, mas a nossa intenção também é poder mexer coisinhas ali dentro, mobilizar, mas Uhum. poder também potencializar o que a gente tem de saúde, né? Então, poder ver no início do estresse, aquele cansaço ali, o momento de alerta, né? Poder pensar assim, a questão do grito também que tu disse. Como é que a gente chega nesse ponto em que eu entendo o quanto isso me cansa, me entristece, ou daqui a pouco Uhum. isso é um deslocamento da minha emoção, da qual eu não gosto, né? Quando eu Uhum. chego ali, é o meu limite, dali para frente eu já vou estar desequilibrada emocionalmente, aí é mais difícil voltar, né? E também a gente está falando Uhum. de filhas e de mulheres que são elas as provedoras, né? Então, que a família precisa muito que elas estejam ali. Então, tudo isso vai se acumulando, que não vai permitindo que essa mulher possa olhar para esse dia, para essa semana, para essa trajetória, e tão pouco uma perspectiva, né? Uma projeção do meu ano, dos meus anos, né? E a gente tem Uhum. pessoas muito novas também, né? E mesmo que a gente tivesse mulheres 50 a mais, 60 a mais, que projetos são esses que ficaram de lado, né? Uhum. Então, da gente poder falar sobre isso. E aí, como uma pergunta, ela é só um dispositivo para disparar, assim, né? A nossa Uhum. mente,
falando e se acolhendo, assim. Ah, eu quero falar sobre isso agora. Se eu não me engano, semana passada, quando a gente foi encerrar os encontros, né? A gente estava falando de um dia feliz, né? Um dia Uhum, marcante. Então, o quanto apareceu de vivências, assim, que tem que ser celebradas, né? O quanto a uhum, gente também não tem espaço para essas celebrações do dia a dia, né? Então, uhum, a gente teve falas de o dia mais feliz foi quando meu filho falou, né? uhum, Demorou, foi falar com 5, 7 anos, e a primeira palavra que falou, tem mães ainda que lembram muito daquele momento, e a gente também teve histórias de mulheres que estavam comemorando a sua separação, né? Então, uhum, que é rico quanto isso é interessante, né? E é isso que uhum, o projeto põe, né? Da gente poder circular a palavra, porque muitas vezes, quando se é mãe, e sobretudo mãe atípica, fica muito restrito, né, a uhum, conversa. Então, ou fala sobre desenho, ou fala sobre a escola, ou fala sobre as terapias, mas e o momento da gente falar sobre a questão do cabelo, a questão do batom, do banho mais longo, né? Ah, hoje eu uhum, precisei fazer isso e disse para o meu companheiro ou companheira, tem como tu fazer a comida hoje, que hoje eu preciso uhum. desse tempo aí para mim. É interessante a gente poder ofertar, né, como profissional poder ofertar esse espaço, mas também receber essas famílias com essas falas tão potentes assim. Uhum. Foi bem, bem importante mesmo, assim. É interessante a gente ver que, apesar da gente ter cenários, às vezes, bem diferentes entre uma família e outra, enfim, mas a gente tem coisas muito em comum, assim, né? E muitas coisas em comum, inclusive, pensando assim, né, fazendo um paralelo de, bom, mães que são de múltiplos, né, assim, 3, 4 filhos ali, e elas falando que, bom, às vezes o estresse com, né, um neurotípico ou sem, né, fora do espectro é maior, às vezes, né, porque, enfim, é coisa, né, vai ali na agitação, as tensões do dia a dia, do que propriamente com o autismo, assim, né, ou dentro do espectro. E aí a gente vê que não é por conta da questão, né, também só do diagnóstico, enfim, dessas correrias, das terapias e né, da questão da exclusão, que é sempre muito presente, né, nos discursos das mães ali que frequentam, né, um grupo, assim, várias exclusões em vários ambientes diferentes, ambientes que deveriam ser né, assim, prioritariamente, né, inclusivos, enfim, ambientes que deveriam entender a diversidade de pensamento e de modo de existir, não são extremamente excludentes, assim, né. E elas são muito educadoras, assim, né, elas são realmente, assim, muito atuantes na educação da sociedade, assim, né, e a gente vê o quanto é necessário que essas mães cada vez mais também sejam ouvidas, né, assim, no sentido de também elas poderem entrar, né, assim, e não só daqui a pouco falar sobre o seu, né, o seu filho, assim, mas eu vejo que elas têm muito conteúdo, né, para falar de uma sociedade mais inclusiva, de uma escola, né, que seja mais respeitosa com esses tempos, com esses processos, assim. E não necessariamente esses saberes delas têm a ver com um bom, uma questão de ensino formal, escolaridade, enfim, porque cada uma delas é muito potente, assim, no olhar delas, né? Enquanto poder pensar estratégias, né, de acessibilidade, estratégias de manejo, estratégias de comunicação, né, com quem é diferente, com quem se manifesta diferente, assim, né? E entre elas mesmo, assim, tudo é possível, né? Assim, ali no grupo eu vejo que algumas que são mais falantes, outras que são mais pontuais e abrem, né, se sentem confortáveis para abrir ali um microfone, falam pontualmente e saem, ou não falam, ou participam pelo chat, enfim, ou
só observam mesmo, assim, né? E também no grupo do WhatsApp eu vejo que sempre muito acolhedoras, assim, né, o que que vocês acham disso ou daquilo, assim. Então a gente tem muito conteúdo, né, para trocar e para falar. A gente pode pensar todo esse processo histórico, né, do que a gente tem hoje de direitos, basicamente, principalmente no Brasil, foram conquistados através das famílias mesmo, né? E a gente espera que cada vez mais isso se abra, porque, pelo menos aqui no Coletei, a gente vê o quanto elas escutam seus filhos, suas filhas, né? E tem, assim, tentam fazer valer a voz deles, né? Assim, tentam também encorajar, investem muito, no encorajamento dessas vozes, né? Para eles poderem dizer para uma prof ou para um colega, ou, enfim, alguns que já estão mais, né, mais adultos, assim, bom num trabalho, o que eles precisam e como eles precisam, assim, né? Então, a escuta dessas famílias, né, e que ali, bom, prioritariamente são mães, né, nos poderiam nos ajudar muito, né, tanto na nossa profissão, eu vejo aqui, né, fazendo uma análise, assim, para a nossa profissão também, enquanto psicólogas, mas também em todas as outras, né, as escolas que se abrissem mais enquanto, né, para a comunidade mesmo, assim, né, enfim, as outras instituições demais, assim, para que a percepção delas seja válida e que isso não se coloque em xeque, porque, bom, não é uma médica falando ou um médico falando, porque não é uma psicóloga, uma terapeuta falando, não, mas é uma mãe e o que a gente mais fala ali, né, o que mais precisa ser colocado em evidência que ela fica simplesmente 7 dias na semana, 24 horas com aquela pessoa. Então, quem melhor do que elas para dizer, né, desse lugar, né, dessa forma de ser, assim, né? E quem melhor do que elas para poder nos ajudar a interpretar, né, a nos ajudar a acessar aquela pessoa, né, a criança, adolescente, enfim, né? Então, a gente poder realmente, assim, se abrir cada vez mais, né, enquanto profissão, o que a gente vem fazendo no Coleteia também, acolhendo novas pessoas que vêm chegando, agora com a possibilidade de fazer estágio também no Coleteia, de que a gente vá já pensando no futuro, nesses futuros profissionais, nesses que vão estar em atuação, também estarem mais abertos a esses saberes tão potentes dessas famílias, assim, né? Poder levar isso em conta e não somente se colocar num lugar de julgador, enfim, ou de, né, não compreensão dessa cultura, né? A gente fala muito de cultura da família, cultura dessa história toda, desse contexto, né, da região onde mora, mas também das heranças, né, familiares, enfim. Então, que a gente possa valorizar cada vez mais e potencializar, assim, né? Que acho que foi bem trabalhado também o mês de agosto nesse sentido de, bom, a gente chega aqui num esgotamento quando a gente vai numa constante de silenciamento e de não escuta, né? De si também, assim, né? Então, para a gente poder fazer essa escuta de si, todo o ambiente precisa estar aberto, né? Assim, também. Disponível, né? Fantástico, Daia. O que tu traz é muito interessante, assim, porque muitas vezes esse adoecimento ele não veio a partir do diagnóstico, ele já vem Uhum. anterior desde aquela dúvida que a mãe tinha, desde aquela sensação, né, e que ela já foi silenciada, né? Então a Uhum. gente percebe também alguns relatos muito antigos, assim, né, de um diagnóstico de 6 meses atrás, de 2 anos atrás, mas eu já sinto que o meu filho era diferente desde os primeiros meses, né? E a Uhum. rede não acolher, a sociedade vem com somente com uma via de cobrança, de demanda, né? Da questão da mãe guerreira, que é muito forte dentro Uhum. da mãe atípica, né? E tudo isso já está posto na sociedade. E a intenção do Coletê é a gente poder pensar nessa mulher barra mãe, né? Uhum. Então, poder também, de certa forma,
conseguir valorizar e fazer com que essa mulher entenda que ela é uma mãe maravilhosa dentro das Uhum. possibilidades dela, né? Então, tem Uhum. muitas mulheres que estão para nós já num nível de adoecimento, de sofrimento muito grande, que é aquela sensação de não sabe mais o que fazer, né? Uhum. Fazer, teve até um relato de uma mãe que estava fazendo uma situação X com o filho, acreditando que estava auxiliando, né? Dentro Uhum. do possível dela. E a neuro disse para ela que ela não deveria ter feito isso, como que ela faz esse tipo de coisa, sendo Uhum. que ela já sabe que o filho dela é dessa forma. Bom, o que é o retorno para casa? Um Uhum. sofrimento, um sentimento. Por que eu expus o meu filho a esse tipo de coisa? Eu não sei mais cuidar do meu filho. E aí, consequentemente, Uhum. a questão dela acabou também se acentuando nesse Uhum. momento. Não é esse o nosso desejo, né? O nosso desejo dentro do projeto é que, com a tua história, eu consiga entender que tem caminhos aí, né? Tem caminhos a Uhum. serem, oportunidades a se recorrer, né? Vou pedir ajuda aqui, vou pedir ajuda lá, porque também a gente parte da questão da palavra, né? Então, Uhum. bom, o que que tu acha, como é que pode ser. Não é o nosso interesse chegar também aqui nessa live e dar 10 listas de como ser feliz. Não, né? Mas a gente poder pensar Sim. junto o que que faz sentido para ti dentro da tua história, o que que faz sentido para Uhum. mim, o que é possível para mim, né? Mas também a gente poder reconhecer o quanto a gente também já está dando o nosso melhor, né? Uhum. Não é uma terra arrasada no sentido que, bom, o que tu fez aqui não valeu de nada. Valeu muito, olha a relação que vocês têm, né? Uhum. Psicodiagnóstico, né, que é o que eu trabalho dentro do projeto Coleteia, muitas famílias me relatam assim, nossa, comigo meu filho super interage, porque a questão da Uhum. interação e socialização para o DSM, para outros profissionais, é muito taxativo, né? Interage, não Uhum. interage, e aí, quando a gente vai chegar para conversar com as famílias, comigo ele interage muito. Comigo ele me dá beijo. Comigo a gente canta, a gente dança, a gente faz isso. Nossa, isso é fantástico. Isso é muito Uhum. fantástico. Então, vamos ver agora possibilidades de a gente conseguir ampliar isso para outros lugares, né? Então, olha que Uhum. fantástico quanto tu também consegue, sozinha, com pouca instrução, desenvolver o teu filho, né? Então, Uhum. a sociedade saber desse saber aí, conhecer essa forma de Uhum. acessar essa criança, né? Então, não Uhum. somente a gente vê isso, né, essa fala assim lá circulando nos encontros, como também nas multivisões, né? Que a gente Uhum. tem com colaboradores essa troca, assim, do quanto a gente precisa ouvir essas famílias que chegam, que têm um saber fantástico aí, que é muito Uhum. material para poder se sensibilizar na hora que chega na clínica, né? Na hora que vai fazer esse possível diagnóstico, na hora que vai falar com uma professora, né? Vai trocar, vai... Uhum. E aí daqui a pouco as professoras, as escolas também têm um desejo de poder entender melhor o que é isso que está acontecendo, né? Então, como é que eu Uhum. faço? Poder estar ali aberto para poder instruir também, né? É, eu fico muito feliz com o projeto, assim, e já comentei também em outros encontros, do quanto eu fico segura para poder indicar os profissionais de lá do projeto Uhum. para pessoas que chegam até mim, né? Porque Uhum. hoje em dia a gente vê uma demanda aí, né? Mas a gente também vê poucos profissionais que estejam implicados com essa Uhum. psicologia anticapacitista que a gente fala Uhum. muito, né? Então, Uhum. seguramente, eu indico os profissionais coleteia para Uhum. atender essa demanda. E a gente tem hoje, não somente os nossos colaboradores, a nossa equipe terapêutica, como a gente tem a rede de Uhum. apoio, o nosso grupo de rede de apoio, que a gente sabe, bom, mas eu vou indicar então essa físio, né, que já teve Uhum. profissional fez encontro conosco para falar sobre a questão de desfraude também. Então, a gente tem outros profissionais de outras áreas junto com o Uhum. projeto que a gente
confia, a gente acredita, né, que vai dar sequência para esse trabalho que a gente faz no projeto. Uhum. Tu falou uma coisa que eu acho que é bem importante a gente até marcar, assim, né? Ahn, como a gente recebe ali, né, bastante famílias que estão, bom, pensando nesses esses sinaizinhos, indicadores, será que é, será que não é, enfim, né? E, e aí a gente acolhe, a gente escuta, né? E agora? O que que eu faço? Né, assim, como se vamos pensar ali, bom, essa mãe, né, essa família conviveu com essa criança 2, 3, 4, alguns estão chegando agora mais, né, com 8, 10, 12 anos já, bom, que agora que está começando a ver, os indicadores estão ficando mais fortes, assim. E aí, o que que eu faço? Parece que o saber desse médico, dessa neuro, desse psiquiatra, né, que ali laudou, né, fez o laudo, enfim, retira, né, desautoriza o saber dessa família, né, sobre aquela pessoa, assim, né. E aí a gente basicamente senta, né, e diz assim, o que que tu vinha fazendo até agora? Por que que acha que tá errado, né? Não, não tá, né? Tá certo, esse é o jeito da família, a cultura, né? Por isso que a gente fala tanto de cultura, assim. É a cultura dessa família, é isso, né? Assim, talvez isso que tá mais falando mais alto, que daí, bom, tá gerando algum sofrimento, não essa pessoa, só na pessoa, mas também em toda a família, possa ser visto, né? Assim, possa ser ajustado, mediado de alguma forma, mas nunca no sentido de a gente, né, assim, apagar né, a identidade daquela pessoa, né, assim, apagar, engessar que há um jeito errado e que tem que ser outro jeito, que tem que responder de maneira A e brincar de maneira B, assim, não, né. No Coletê a gente gosta de deixar muito claro que tem uma pessoa ali. É uma pessoa antes de ser o diagnóstico A, B ou três, né, coisas associadas, assim, enfim, que também é muito comum, bom, TDAH junto e ansiedade junto porque sim, né, acontece, a gente sabe ainda mais, né, aqui falando, fazendo um parênteses, bom, na questão do TDAH ser uma questão também neurobiológica, vai associar, não é, né, não é tão raro isso, sim, coisa que até pouco tempo a gente via, enfim, outros, né, a ciência, enfim, o saber médico tão enrijecido, de certa forma, não vendo possibilidades, sendo que é bem claro e evidente, assim, né. Mas o que que a gente fala, assim, né, bastante na família? Bom, vocês já têm o conhecimento, vocês já conhecem os costumes, vocês conhecem as preferências, os desejos, vocês conhecem o estilo de comunicação, né? Porque sempre existe uma comunicação, nem sempre ela sai pela voz, ou pela voz em forma de palavra, mas ela, um gesto, um rosto, enfim, um hábito, uma preferência comunica, né? A gente fala ali que comportamento é comunicação. Então, dessa família poder se autorizar desses saberes, isso é muito importante, assim, né? O lugar dessa nomeação, né? O diagnóstico é um nome, né? Assim, que vai abrir portas, esperamos, né? Para acesso às políticas públicas, à garantia dos direitos, né? Seja numa fila preferencial, num passe livre, no acesso a alguns espaços que antes eram negados, né? Espaços de permanência, desde escolas regulares, se for desejo da família, também universidades, né? Então a gente via também, né, mercado de trabalho, né? A gente via assim bastante gente marginalizada, estigmatizada, porque bom, é um jeito diferente, né? De se manifestar e, né, a gente tem, enquanto sociedade, a desrespeitar ou ignorar ou a banalizar aquilo que a gente não conhece, né? Então, assim, o que é diferente para mim, eu não conheço, mexe com as minhas questões internas de medo, né? De não compreensão, de ignorância frente àquilo que está acontecendo. Então, eu não domino isso, eu ataco, né? O que eu não domino, eu tendo a atacar, né? Então, o que a gente traz bastante ali é ensinem, né? Assim, é muito difícil, porque a gente está pedindo também para as famílias seguirem investindo não só nelas enquanto pessoas,
estão investindo no grupo, né, nuclear ali, nesse filho, nessa filha, né, continuar permanecendo, né, investindo nessa família, maridos e mulheres, né, companheiros, companheiras, enfim, e ainda, né, ter recurso, ânimo para investir junto a uma escola, junto a uma comunidade, seguir acreditando que o diagnóstico é o começo, não é o fim, nunca vai ser o fim, né? Não é o fim de nada, é um começo que deve abrir, promover novos encontros, né? Fazer novos caminhos, assim, né? Então, esse seria o nosso principal objetivo, assim, nossa principal meta dentro do Coleteia, né? Por isso que foi tão importante, assim, esse mês de julho, o mês de agosto, e que faz uma abertura para o mês, né? Então, agora de setembro, que a gente vai pensar, continuar pensando na valorização da vida, continuar pensando nesse conceito e inclusão, né? Então, assim, nisso, o que que significa exatamente estar, inclusão é basicamente estar junto e fechado no mesmo local, se a gente quer realmente, né? E a gente querendo isso, quais são, então, os requisitos? Porque a gente, até então, aqui, né, parece que a gente chegava no lugar, eu posso falar isso como mãe, né, também, assim, a gente chegava meio que oi, licença, né? Pode me ajudar, por favor? Tipo assim, mendigando o nosso espacinho. Agora a gente já chega lá e diz assim, olha, dá licença, cadê minha vaga que estava aqui, que deve ser minha? E se tu me nega também, vão pra polícia, já vão fazer um BO. Né? Assim, uma coisa bem, né? Que isso é crime, é preconceito. Agora a gente tá munida, né? Já tá bem documentada de que a gente tem um lugar na sociedade. A gente não tá mais pedindo favor pra ninguém, né? Assim, as famílias não pedem favor para não, não é de nenhuma maneira uma bondade, uma benevolência daquele que faz, executa o direito. É um direito, ponto final, né? Que já estava desde 88 na Constituição, né? Que todo mundo tem direito à saúde, à moradia, à comida, à tranquilidade, acesso ao trabalho, acesso à educação. É um direito. Vão fazer valer isso. Então, a gente, basicamente, né, ali no acolhimento das famílias, a gente diz, olha, tu tem direito, né? É muito difícil, é muito chato, né? Assim, eu tô ali, então eu tô nessas lutas, digamos, há 14 anos, quase 15. Eu vejo que tem mães que estão ali há 18, outras 20 e poucos anos. E eu vejo o quanto elas se mobilizam também. É sério isso que agora a gente tá ouvindo. Isso aqui, gente, eu passei 20 anos atrás. Não é possível que isso está acontecendo ainda. Que estão negando vaga, ou que estão reduzindo o tempo de escola, ou que estão botando na fila, no lugar final da fila, ou que estão demorando 3 anos para uma consulta. Não, gente, isso é coisa de 20 anos atrás, não é mais para acontecer, né? Então, a gente vai e vai dizendo, não, peraí que tem outros caminhos, estamos juntas, foi assim que eu fiz, foi, né? E eu acho mais legal também no Coleteia que a gente tem mãe do Rio, mãe de Minas, mãe de outros lugares, né? Mãe do extremo sul de Porto Alegre, mãe de Viamão, enfim. E aí elas, não, aqui é assim, ali é assado, então a gente vai pegando também essas diferenças regionais, assim, trocando, né? Então, é esse lugar para se encontrar ali, se potencializar, né? Fazer valer o lugar, não só de escuta, mas de também reverberação dessa voz, assim, né? Porque, como diz a Carla sempre, assim, né? Que voz as pessoas têm, a gente precisa escutar, né? O que as vozes dizem, a Carla sempre diz, né? As multivisões a gente traz aqui. E basicamente o que a gente faz é justamente essa escuta e essa vai lá, um empurrãozinho, segue, né? Tu tá certa de brigar dentro do ônibus, no postinho, tu tá certa, é isso mesmo, né? Então, né, a gente vai pensando outros jeitos, né, também para se proteger, para não se expor tanto, mas é isso, é a gente, por a gente mesma e juntas a gente consegue ir um pouquinho mais longe, assim, né, cada vez. Mas para não se esticar muito, né, já se esticando, eu não sei se tu tem mais alguma contribuição para nos trazer, uma média e análise do que. Encerrar minha fala, eu queria trazer, aproveitando que a gente também está entrando no mês de prevenção ao suicídio, né, mês amarelo, e achei muito Uhum, interessante também
a discutir outras coisas, porque agora nesse mês aí vai ser mais falado sobre essa questão, mas poder alertar também para a questão do aumento, né, do suicídio. A gente hoje não tem um dado específico para mães atípicas, mas a gente tem um número alarmante de 29% de mulheres que se suicidaram, segundo o Ministério da Saúde, nos últimos dados que eles fizeram em 2019. Então, a gente tem aí um número muito grande, tá? Que tiram a sua vida por inúmeras recorrências, assim, mas a gente poder olhar, cuidar, acolher, né? Poder nomear também é um esforço mútuo, assim, tanto de quem está aí do outro lado nos vendo, mas também de quem está aqui, né, querendo ouvir essas coisas, né? Então, fica o convite também para que quem está assistindo essa live, quem vai assistir depois, poder compartilhar com outras famílias, outras pessoas, que chegue mais longe, né? Que reverbere também esse espaço do Coleteia para as famílias também poderem ter esse espaço aí terapêutico, né? Esse grupo, assim, com o grupo ajudando para que a gente não chegue nesses números, né? Quantas histórias, quantos mundos aí são interrompidos por ano, né? A gente tem uma média de 12 mil suicídios por ano no gênero feminino, e que dentro das famílias atípicas a gente tem algumas histórias mais recentes aí, o quão doloroso é, né? Às vezes o cuidador ali, essa criança fica desorientada, assim, né? E às vezes jovem também, né? Essas mulheres se suicidam, assim. Então a gente tem possibilidade, né? Tem como a gente acionar aí as várias frentes, os centros de referência, as escolas também que podem estar vendo acesso para integrar a rede aí, né? E a gente comunicando. Se tá difícil, vamos juntas poder tentar realizar algo para poder diminuir essa dor, né? Ou, no mínimo, poder fazer a gente também entender por que a gente está passando por isso, né? Tem muitas coisas que a gente não vai evitar de viver, mas a gente vai compreender também o porquê que a gente chegou ali, o que a gente precisa tirar dessa situação, né? Os mecanismos que nos fizeram estar nesse lugar, assim, e que tirar a vida não é a melhor solução, né? Então, queria trazer essa questão aí e agradecer muito a essa oportunidade de estar aqui hoje. Né? Muito obrigado, Laura, então, por todos esses dados, né? Assim, também, por todo esse acolhimento. Acho que sim, né? Pensando no setembro amarelo, enfim, assim, para a gente chegar, né, nessa finalização, é sobre dor, né? Que acaba a vida precisando ser silenciada ou encerrada para encerrar e silenciar algumas dores que estão muito profundas, né? Mas a dor, ela não começa alta e forte, né? A dor, ela começa pequenininha e ela vai aumentando conforme aquilo vá nos corroendo mesmo, assim, né? Então, por isso que esses grupos que a gente propõe aqui no Coleteia, que é gratuito, que é online, que é espontâneo, que não exige presença, que não exige apresentação, né? Ele é tão importante, assim, né? Porque parece pequenininho tu chegar e falar, mas quando a gente chega e fala de alguma coisa que está nos incomodando, ou que tá gostoso, ou que está nos gerando graça, ou que está nos gerando ânimo, né? Inspirações, é um pouquinho de
poder se acolher, né, e se cuidar, assim, né? Então, algumas outras, é um abracinho, né? Um abraço, assim, que pode acabar acalentando, né? Porque às vezes eu fico pensando muito no bebê com cólica, assim, né? Agora me vem à mente, assim, um bebê, bom, não tem muito o que fazer com a cólica. O que que tu vai fazer? Fazer, ó, pronto, pronto, né? Botar, fazer o confortinho ali na barriguinha, enfim, fazer aquela acomodação. E quando a gente tá doída de alma, de peso de vida, de muitas vivências, de muitos nãos, de muita frustração. Às vezes a gente quer isso. A gente quer um abracinho e quer, né, tá, é isso. Não tem muito, né, agora, mas calma. Hoje a gente dorme, a gente descansa, a gente zera, reseta o dia. Pra amanhã a gente acordar e tomar um café, né, ou um chá, ou sei lá, quem toma chimarrão. E bora ver o que que vai acontecer hoje. Hoje pode ser diferente, assim, para uma nova perspectiva, assim, né? Para poder. O que a gente mais prioriza também dentro do coletivo é dizer que ninguém tá sozinho, a não ser que seja do seu extremo desejo, assim, né? Mas no geral a gente fica ali, oi, tá tudo bem, faz tempo que eu não te vejo, né? Vamos lá. Então, ninguém tá sozinho, a gente tá junto. Por isso que a gente oferece toda sexta-feira às 19h30 esse grupo. Por isso que a gente oferece horários semanais para acolhimento individual. Então, para quem se sente mais, enfim, né, assim, tímida, quer, enfim, ter um horário só para si. Por isso que a gente tem equipe terapêutica que atende ali com valores. Cada família diz o que pode, né, o que consegue de alguma forma. Para quem não tem recurso nenhum, está desempregado, não tem, né, enfim, realmente o investimento vai mais no filho, enfim. A gente tem equipe também, né, de estágio que faz esse acolhimento muito cuidadoso, né, que tem duas supervisões, né, uma comigo, uma lá na universidade. Então, a gente tem essas ofertas, assim, né. Além disso, dentro do Coletei, a gente tem grupos de estudo que são dois, né? Um que a gente chama Autismos, que agora a gente está lendo autobiografia, que para as famílias também é gratuito, né? Então, acontece quinzenalmente. Tem um grupo da teoria da subjetividade que ele olha bastante para esse lugar, escola, e olha também para as possibilidades, né, de melhorar a acessibilidade e a inclusão, que é também quinzenal com a Carla, né? Então, a gente tem várias dessas coisas que a gente oferece dentro do Coletê justamente para que a dor não chegue a acumular num certo ponto de ficar tão insuportável que eu só pense em silenciar, né? Então, assim, vamos tentar ir soltando um pouquinho todo dia, né? E isso não ficar tão profundo, tão dolorido assim mesmo, né? E que a gente consiga ver graça nas coisas bobas, né? E curtir as coisas gostosas e enfim, fazer besteirinhas e rir de coisas que nos deixam alegres, enfim, né? Então, convido a todos, quem, né, bom, ainda não sabe, aqui na bio do Projeto Coletê tem ali um link, clica ali, vocês vão achar os nossos links, inclusive está ali o meu contato pessoal, para quem quiser. Quem gostou dessa live, enfim, ou acha que vai ser útil para alguém, de alguma forma, por favor, compartilha também, né, assim. Ou se souber que vai ajudar alguém, compartilha o link do perfil também. Está aberta a conversas e diálogos. Vi que a gente recebeu aqui que não foi muito uma pergunta, foi um comentário da Bina Scortino. Eu acho que é assim o nome, é Acolhimento Nota 1000, ela falou aqui. Então, agradecemos o carinho e a disponibilidade de vocês estarem aqui escutando a gente, né? E quinta-feira temos mais, então, daí com a Gabi e com a Sabrina, que são mães, né? A Gabi é mãe do Caio e a Sabrina mãe do Pedro, que vão compartilhar com a gente as vivências delas. Acho que vai ser bem legal também. E dúvidas, comentários, né? Pode mandar para Laura, é Laura de Quadros Psi, né? @Laura de Quadros Psi. Eu, para mim, que é @psicodaia, ou aqui pro @Projeto Coleteia. Beijo, boa noite. Um Grata, beijo, Laura. boa noite.